Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o cara que ganhou uma indenização de 30 mil depois de cair da cadeira no home office. Ou seja, ele estava em casa, na casa dele, sentado na cadeira dele, trabalhando para a empresa. Aí caiu e parece que torceu alguma coisa, quebrou alguma coisa, e daí a empresa teve que indenizar ele em 30 mil reais. E olha só, teve um outro cara que pediu porque o cachorro dele estava no quarto dele, o cachorro fez um movimento e ele acabou precisando de uma cirurgia no joelho por conta do cachorro dele e ele queria processar a empresa para pagar a cirurgia. Cara, esse pessoal está descontrolado, meu amigo. É o que eu falo para vocês. A justiça brasileira do trabalho é uma injustiça. Ela acha que está ajudando as pessoas quando não está, não. Ela está prejudicando as pessoas. Eu vou explicar por quê. Porque esse tipo de coisa vai acabar forçando as empresas a não fazer home office. Vai acabar forçando as empresas a aumentar o custo, o overhead de contratação de gente em home office, diminuindo o salário das pessoas que são contratadas em home office. É lógico, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Se a justiça diz que a empresa é responsável por qualquer coisa que a pessoa faça dentro de casa, e esses casos são casos absurdos, porque a pessoa deve saber, se ela tem uma cadeira para trabalhar, uma cadeira dela, uma cadeira boa, né? Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, o ponto aqui é esse. O pessoal fica achando que o trabalhador se deu bem. Esse trabalhador se deu bem. Mas ele ferrou com todos os outros trabalhadores que vão vir depois, porque eles vão acabar ganhando menos em função dessa decisão da justiça. Justiça do trabalho só piora a situação dos trabalhadores. Essa notícia foi sugerida por Dr. Hans Schukrutz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então olha só, esse caso aqui já saiu há algum tempo, tá? Saiu em fevereiro desse ano. E uma empresa de telemarketing foi condenada a indenizar um funcionário em 30 mil reais por danos morais após ele fraturar a mão ao cair de uma cadeira durante o expediente em home office. Então ele estava em home office, na casa dele, na cadeira dele, e aí ele caiu. Né? E daí a decisão da juíza foi porque ele considerou que a empresa foi negligente em não fornecer equipamentos adequados para a atividade. Né? E aí, de novo, você pode falar assim, não, mas não, a empresa é responsável por tudo que acontece com o trabalhador durante o período de expediente e coisa e tal. E, de novo, esse tipo de coisa, parece que você está ajudando o trabalhador com isso, parece que você está ajudando, ele não está. Você está aumentando o custo da contratação de uma pessoa. Esse valor que você está aumentando na contratação, inevitavelmente vai forçar o salário da pessoa a ser mais baixo. Porque a empresa tem que se precaver com isso. Então ela tem que calcular o overhead em cima do salário e no final das contas o que ela vai pagar para o funcionário vai ser menor. Então esse tipo de coisa que parece uma... Não, porque a empresa tem que proteger de tudo. Pô, para com isso. Pô, o cara tá trabalhando em casa, bicho. Não precisa nem trabalhar, nem pegar ônibus na empresa para ir para a empresa trabalhar. Tá trabalhando em casa e tá reclamando. E aí a cadeira dele quebrou, ele tá processando a empresa. Pô, para com isso. É o tipo de coisa que eu falo para vocês. A Justiça do Trabalho acha que está ajudando e acaba atrapalhando todo mundo aqui. Falta de ergonomia levou-se... Ergonomia. E o pior que tem, cara, tem umas normas da Justiça do Trabalho aí, do Ministério do Trabalho, que não, porque a empresa tem que garantir a ergonomia do trabalhador e não sei o que lá. Cara, o cara estava em casa. Olha só que o luxo que é. Trabalhar em casa, home office, é um conforto enorme para os dois lados, tá? É verdade, é bom para a empresa, porque a empresa tem menos custo, não tem que providenciar sala, cadeira, esse tipo de coisa tudo para o empregado, mas é bom para o empregado também, o empregado está em casa, pô, é muito mais fácil para ele trabalhar ali, ou seja, é justamente bom porque é bom para os dois lados. Aí vem a Justiça do Trabalho e começa a botar todos os custos do home office na empresa. Aí fudeu, meu amigo, você está matando o home office, porque a empresa vai ter um custo tão grande para ter que controlar o ambiente do empregado na casa dele, que não vale mais a pena, bota todo mundo para trabalhar na empresa, pelo menos é mais barato você controlar o ambiente ali dentro da empresa, você tem mais ferramentas para controlar isso daqui, né? A decisão reconhece negligência da empresa, que a empresa não tomou providências para garantir a ergonomia do trabalho. Caraca, o cara estava na casa dele, era a cadeira dele. Putz grila, bicho, que coisa absurda essa decisão da justiça. Esse, né, a ideia errada que tem nesse pessoal aqui no Brasil, que não, mas a empresa é muito grande, a empresa tem dinheiro, ela paga o dinheiro, o salário do trabalhador, pronto, deixa o tadinho do trabalhador, ele escorregou na cadeira lá, quebrou não sei o que lá, ela paga, não tem problema.
esse pessoal não percebe que isso acaba voltando na forma de um overhead, que vai prejudicar todos os trabalhadores ali para frente nessa profissão. Vai diminuir a chance de você ter home office no Brasil. Isso é errado, isso não é justiça. Justiça que privilegia um lado não é justiça. É a coisa que mais me revoltava quando eu estudei. Eu estudei justiça, direito trabalhista, tive que fazer as aulas todas lá, tive que fazer petição, aquele negócio todo lá, reclamação trabalhista, aquela porra toda. E o que me revoltava é isso, porque na justiça do trabalho, cara, você já provou pra pensar por que existe uma justiça do trabalho, né, diferente da justiça normal, né? Porque, veja, a justiça normal, você já tem várias varas, né? Você tem a vara de família, para resolver casos de família, você tem a vara tributária, para resolver questão de impostos, você tem a vara criminal, para resolver questão de crimes. E por que, no caso do trabalho, é uma justiça inteira à parte? Isso surgiu exatamente com um gordinho suicida, o merda do Getúlio Vargas, que inventou essa história. No início, a Justiça do Trabalho não era nem do Judiciário, era do Ministério do Trabalho. Você fazia a reclamação trabalhista lá no Ministério do Trabalho e fazia o processo de reclamação lá e o pessoal achou lindo isso. Não porque, ai, eu escorreguei aqui, bati, vou processar meu empregador e coisa e tal. Parece uma coisa maravilhosa, parece que ajuda o trabalhador, mas é uma enganação, porque no final das contas as empresas colocam isso na planilha delas, lá no overhead delas, e acaba diminuindo o salário das pessoas no Brasil. Se elas não puderem diminuir o salário das pessoas no Brasil, elas são obrigadas a repassar esse custo para o produto final. Aí você acaba com a situação que você tem aqui no Brasil, em que tudo custa caro pra cacete e os empregados ganham pouco pra caramba. É exatamente por isso. É essa a merda que a justiça trabalhista faz no Brasil. Aí você tem uma justificativa do direito trabalhista que é não, porque a justiça trabalhista tem que ser assim, tem que ser independente, porque tem que privilegiar o empregado é hipossuficiente, coisa e tal. Caramba, é o conceito de justiça. Não existe justiça se você parte do princípio de que uma parte é mais forte que a outra. Não, tem que ser cega, a justiça tem que ser cega. Tem que olhar quem está certo, quem está errado e ponto final e acabou. Esse tipo de coisa prejudica os trabalhadores. Toda a justiça do trabalho prejudica os trabalhadores e, inclusive, a CLT como um todo prejudica os trabalhadores, né? Aqui, aí começa isso aqui, ó. O cara tá aqui, ó, olha só. O tribunal concluiu que a empresa não pode ser responsabilizada por um acidente doméstico sem relação com a atividade laboral do trabalhador. Olha, o fato do cara ter entrado na justiça por conta disso já mostra uma coisa absurda, né? Aqui, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região negou uma indenização a um trabalhador em home office que sofreu um acidente causado pelo seu cachorro. Ou seja, ele estava em home office, no horário de trabalho ele estava brincando com o cachorro, e daí o cachorro causou um problema e ele se machucou. Mas estava no horário de trabalho, então eu quero ser indenizado. Caramba, bicho, que lógica tem isso? Bicho, estava brincando com o teu cachorro, cacete. Aqui, o trabalhador relatou que enquanto prestava serviço para a Vale, em home office, o seu cachorro que estava deitado sobre a sua perna fez um movimento brusco sobre os seus pés, o que causou a torção do seu joelho esquerdo. Cara, isso não faz nem sentido, bicho. Não faz nem sentido isso. Você sentado, teve uma torção de joelho, estava sentado, você estava em pé. Não, você estava brincando com o cachorro, né? Estava brincando com o cachorro em horário de expediente e se machucou. A alegação que a empresa foi omissa a não fornecer orientações sobre a presença de animais de estimação no ambiente doméstico. Isso é uma outra escrotice absurda, que o pessoal fica assim, não, mas tinha que ter pelo menos avisado que não pode ter cachorro no ambiente de trabalho. Caramba, é óbvio que não pode, cara, é trabalho, não é pra você ficar brincando com o seu cachorro, cacete. Todo mundo sabe disso, né? Eu já vi um pacotinho de amendoim, sabe amendoim cozido, né? Aquele amendoim que vem pra comer de tira-gosto, né? Aí, um pacote de amendoim, aí vem escrito embaixo assim, contém amendoim. Aí você vai dizer, pô, caramba, que coisa mais idiota, né? Porque é lógico que contém amendoim, né? Tá, é um pacote de amendoim, né? Eu já vi também caixas de ovos escrito assim, contém ovos. Aí você fala, pô, pra que você precisa avisar isso? É uma caixa de ovos, por que precisa até contém ovos? Ah, porque alguém no passado processou a empresa porque achou que aquilo ali não era amendoim, porque não tinha o contém amendoim no negócio, era alérgico ao amendoim, mas achou que não era amendoim e comeu. Caramba, bicho, esse tipo de coisa, as pessoas parecem que... Ah, não, mas estava é para ajudar uma pessoa que teve problema. Mas repara, isso incluiu um custo em toda a produção de amendoim a partir daquele momento, de ter que ter lá escrito comeu amendoim, contém amendoim. Mais do que isso, tem a incerteza jurídica, porque pode ser que alguém entenda que não, que tem que ser em letras grandes, para a pessoa entender que mesmo não tem amendoim, não sei o que lá. Ou seja, você gera um custo enorme de incerteza jurídica, um custo enorme de alterar a fabricação da coisa para uma coisa que,
Caramba, é óbvio, a pessoa devia ter entendido isso. Cara, você se deu mal? Lamento muito, acidentes acontecem, coisas ruins acontecem com as pessoas, mesmo sem culpa de ninguém. Agora, você jogar a culpa no empregador, ou no caso do amendoim, jogar a culpa no fabricante do amendoim, porque não disse que amendoim contém amendoim, caramba, é de um absurdo, né, que acaba prejudicando toda a sociedade esse tipo de coisa. Justiça em excesso faz mal, e a justiça do trabalho é uma justiça, por definição, torta, tinha que acabar no Brasil, né? Aqui, ó, na primeira instância o juízo negou o pedido do trabalhador, óbvio, aí o cara recorreu para o TRT também entendeu que, pô, que não rola isso daqui, né? Muito estranha essa história. Mas para você ver como é que chega o nível do pessoal aqui no Brasil. E é isso mesmo, tá? A Justiça do Trabalho é isso mesmo. O que tem de pedido absurdo? Veja, eu não estou dizendo que se você combinou um negócio com o seu patrão, o patrão não te pagou, te demitiu, não pagou suas contas e coisa e tal. Não. Se tem alguma coisa errada, tem que entrar na justiça mesmo. Mas por que você não pode? Por que não poderia, como acontece no resto do mundo inteiro, entrar na justiça normal? A justiça brasileira normal, você teria uma vara do trabalho, né, que você entra com as ações de trabalho ali, não tem nada demais. Por que precisa ter toda uma justiça do trabalho independente? Não faz sentido isso. É um custo enorme para um país pobre como o nosso, sem absolutamente justificativa nenhuma. De novo, se o patrão sacaneou o empregado, é uma coisa. Isso daqui não é sacanagem. Pô, para com isso. Isso aqui é sacanagem do pessoal. Não é possível que realmente a pessoa achou que estava sendo prejudicada porque caiu em casa e estava em home office, o empregador tem que pagar. É um absurdo isso, cara. É aí que eu falo para vocês. No Brasil é proibido contratar as pessoas. Não contrate ninguém no Brasil. É proibido contratar pessoas no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.